Primeiro exercício, ele pedia para calcular a intensidade da força elétrica de repulsão, já adiantava que é de repulsão, entre duas cargas, e aí elas têm o mesmo sinal, né? 3 vezes 10 a menos 5, 5 vezes 10 a menos 6, separadas no vácuo por uma distância de 1 milímetro. Acho que essa eu cheguei a fazer com vocês como um exemplo, quando vocês estavam com dificuldade, né? Mas vamos de novo, porque daí fica a gravação também completa com todos os exercícios resolvidos. Então, a ideia aqui era que tinha uma carga Q1, outra carga Q2, elas estão separadas 15 milímetros em linha reta, na nossa linha torta aqui. Q1 ou Q2, aí tanto faz, é uma carga de 3 vezes 10 a menos 5 coulomb. E a outra é uma carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? O primeiro passo para resolver o problema é transformar o 15 milímetros em metros para a gente poder aplicar isso na lei de Coulomb. Né? Então, a distância, 15 milímetros. Milímetros significa a milésima parte do metro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Poderia deixar assim, né? A lei de Coulomb diz que a intensidade das forças entre duas cargas é igual à constante eletrostática, produto das cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Né? Lembrando que a constante eletrostática, constante de Coulomb, é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, né, para que o resultado aqui fique em newtons. Então, considerando isso, a força aí entre as duas cargas, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 5, vezes 5 vezes 10 a menos 6, né, então, constante, carga 1, carga 2, dividido por 15 vezes 10 a menos 3, lembrando que a distância aí entra ao quadrado. Então, separando o que tem potência de 10 do que não tem, então nós temos aqui 9 vezes 3 vezes 5, dividido por 15 ao quadrado, 10 a nona, 10 a menos 5, 10 a menos 6, e aqui fica 10 elevado a menos 6, porque é 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Então, 9, 3 vezes 5 é igual a 15, então eu posso simplificar um 15 daqui com um 15 daqui. E aqui fica 9 dividido por 15, que é a mesma coisa que 3 quintos. Então, poderia deixar assim, 3 sobre 5, vezes o 10 elevado a nona, menos 5, menos 6 no denominador. Todas são potências de 10, eu mantenho a base, somo as potências. Então, fica 9 menos 6, menos 5, desculpa, primeiro, né? Menos 5, menos 6, e esse menos 6 aqui do denominador, quando ele sobe, ele vai trocando sinal, mais 6. Então, menos 6 com mais 6, 0. 9 menos 5, sobra 4. Ou seja, nós temos, então, a força de 3 quintos vezes 10 elevado a mais 4 newtons. Aí eu olho para as minhas respostas, vejo que não tem nenhuma dessas, mas tem
uma resposta ali que é 6, tá? E aí a gente precisa lembrar que 3/5 é igual a 0,6, tá? Fazendo essa mudança, a força então fica igual a 0,6, que é igual a 6 vezes 10 a menos 1, né? Não podemos esquecer disso. A outra forma. Então, 6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 à quarta, newtons. Isso é 10 ao cubo, né? Então, 6 vezes 10 elevado ao cubo newtons, ou 6 quilonewtons, que é a resposta, uma das respostas que aparece lá na lista de soluções possíveis, né? 10 à terceira newton é o mesmo que 1 quilonewton, então a resposta correta era a letra C. Vamos ver quantos conseguiram acertar essa primeira, enquanto eu salvo aqui. 23 de 25. Muito bom, 92% de acerto nessa primeira questão. Alguém gostaria de fazer perguntas? Vi que alguém Oi, se... professor, bom dia. Sim, bom dia. Professor, sabe o meu? Eu consegui acertar, né, a pergunta e tal. Só que o meu não tem na conversão de 15 milímetros, né, para É, metros. O meu eu sim, pesquisei no Google, aí ficou 1,5 vezes 10 a menos 5. Aí eu fiz todo o cálculo, aí no final deu 60, né, que é o finalzinho que você faz aqui, deu 60 vezes 10 sobre 8, que deu um número muito grande. Só que o primeiro dígito era 6, aí por isso que eu coloquei a resposta como 6 kilonewton e tal. Por isso que o mas, meu... mas É, espera aí, quanto que ficou? 1,5 ficou vezes... tipo... Não, ficou assim, ó. Tipo, para converter 15 milímetros para metros, ficou 1,5 vezes 10 a menos 5 metros. Não, tá errado. Tá errado? Tá errado. Lá em cima, não. No Eu começo da... vou, eu vou fazer aqui já, mas tá errado, porque Porque aí o final deu um resultado muito grande, só que aí o primeiro dígito foi 6. Eu falei, então eu vou é, colocar... 1 metro é igual a 1000 milímetros, certo? 10 a terceira milímetros. 15 milímetros é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 3 metros. Se você trouxer a vírgula daqui para cá, tá? Trazer a vírgula daqui para cá é o mesmo que dividir por 10, certo? Então, ó, 15 dividido por 10. Para não alterar isso, eu preciso multiplicar por 10. Aí vai dar 1,5. Tá? E aí aqui eu tenho 10 a 1 vezes 10 a menos 3. Então isso é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Está totalmente errado. Pessoal, você tem que Ah, tomar sim. muito cuidado É que com... assim, professor, tipo, eu não tinha na hora, eu pesquisei na internet, né? Falei, não Então, mas sei. vocês têm, né? Tá nos Vou... slides da aula. Eu Teve eu uma não aula cheguei. inteira sobre isso, né? Tem o vídeo, tem tudo, né? Em vez de sair fazendo busca pelo Google sem saber se está indo para algum local confiável ou não, é melhor pegar os slides, né? Aliás, foram 2 aulas inteiras sobre conversão de unidades, né? Vocês têm material suficiente aí para não cometer esse tipo de erro, né? Aí no Cuidado. final chegou. Internet, qualquer um publica o que quiser, né? Certo ou errado. Assim, desculpa, professor, é que tipo, no final chegou, aí deu um número muito grande. Aí o primeiro dígito foi Não, 6, vai o dar um restante 6, é claro. Enquanto ficar o foi 15 ali, vai dar um 6, mas a resposta está totalmente errada. certo, professor. Eu dou uma Tá? aula, próxima vez eu vou buscar. Né? O segundo exercício fala em duas partículas. Agora, as cargas elétricas são bem menores, 10 a menos 16, 10 a menos 16. São cargas iguais também, separadas por uma distância. A distância aqui já foi dada em metros, tá? E aí a pergunta é: calcule a intensidade da força entre elas.
É um exercício idêntico ao anterior, só que teve um número bem menor de acertos, né? No primeiro, nós tivemos 92% de acertos, no segundo, apenas 68% de acertos. Vamos tentar entender por quê, já que o exercício é igual ao anterior, só mudam os números. Então, número 2, Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. A distância, 3. A distância, inclusive esse aqui é mais fácil que o outro, porque eu não precisava nem fazer a conversão das unidades, já foi dado em metro, né? A distância e a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Aqui era realmente só substituir na equação, né? Então, a força constante, carga 1, carga 2, distância ao quadrado, 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 10 elevado a menos 16, 6 vezes 10 elevado a menos 16 e 3 vezes 10 elevado a menos 9 ao quadrado. Aqui, então, separando o que não tem potência do que tem a potência, ficou 9 vezes 4 vezes 6, 3 ao quadrado, 9. Nas potências, 10 a nona, 10 a menos 16, 10 a menos 16, e aqui 10 elevado a menos 18, que foi o 9, 10 elevado a nona ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar. Então, a força fica 6 vezes 4, 24, vezes potências 9, menos 16, menos 16 e mais 18. Tá? Então, aqui a gente tem, somando isso aqui tudo, nós vamos ter 27 menos 32, o que dá, então, menos 5. Então, a resposta ficava 24 vezes 10 a menos 5 newtons. E aí não tem essa resposta aqui, né? Mas tem o 2,4, vocês confundiram com 10 a menos 6, a maioria. Foi isso, entendi já. Pessoal, para não esquecer, eu quero mudar isso aqui, tá? E eu não sei se vai para menos 4 ou menos 6, mas eu sei que aqui vai para 2,4, né? Que era o que aparecia ali. Então, como é que faz? 24 dividido por 10, que é 2,4. Se eu divido por 10 para não alterar o resultado, eu preciso multiplicar. E aí, o 24 se transforma, né? Que vai para 2,4. E aqui, ó, 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 4, tá? Muita gente colocou 10 elevado a menos 6. Né? Foram 6 pessoas que, ao invés de passar de menos 5 para menos 4, se confundiram e passaram para menos 6. Então, cuidado aqui com essa... Faça esse passo aqui, né? Para não alterar um valor, eu preciso dividir e multiplicar por o mesmo termo. E aí eu vou ver como é que fica a mudança. Então, a resposta correta era essa aqui,
2,4 vezes 10 elevado a menos 6, menos 4, desculpa. Menos 6 era a resposta errada, tá? Dúvidas aí? Professor, sou eu de novo. Aí no finalzinho eu fiz diferente, professor, mas deu o mesmo resultado. Tipo, eu fiz, sabe esse 24 vezes 10 menos 5? É. Tipo, aí o resultado dele vai dar 0,0024. Aí eu só Hum, andei com a vírgula. Aí eu contei as casas que foi, aí deu 2,4 vezes 10 a hum. menos 4. Sim, Eu só andei com... mesma Tá coisa. certo também, né? Sim, mesma coisa. Certo. Não muda nada. Professor, Sim? você simplificou o 9, eu poderia simplificar o expoente do menos 18? Simplificar, como assim? Cortar, Tipo, professor. Tipo, Não, mas seria simplificar isso? onde? O expoente do é, menos 18 com quem? um menos 16? Não, né? Mas aí sobram dois, né? Isso aí eu manteria esse menos 2, no caso? Tem que manter, né? Uhum. Tem que manter. Ficaria um 10 elevado a menos 2. Ah, tá. O que você está dizendo é isso aqui. Peraí, deixa eu mudar a cor. Eu poderia ter feito isso aqui, né? Esse termo aqui, ele é a mesma coisa que 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 16, e aqui embaixo, 10 elevado a menos 18 é o mesmo que 10 elevado a menos 16 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque somos expoente, aí simplificaria isso com esse. Mas esse 10 elevado a menos 2 permanece. Ah, sim. O resultado não muda, né? Vai ficar 10 elevado a nona menos 16 mais 2. Né? Então fica 11 menos 16, que dá menos 5. Deixa eu ver aqui que tem alguém que mandou mensagem. Ah, só o bom dia, Kailane. Kailane que está devendo ainda o vídeo dela, fazendo o experimento do cabelo arrepiado. Vamos ao exercício número 3, que foi... Teve um... Professor, eu acho que o divisor de águas assim mesmo, de quem errou e quem acertou, foi logo no começo, porque o senhor isolou os algarismos reais ali inteiros e Uhum, isolou as potências. Por isso. exemplo, eu fiz tudo junto, aí acabou complicando Ah, mais. confunde muito. Quando você tenta fazer tudo, é sempre bom quando você tem um produto fazer essa separação. Professor, no comecinho eu também tentei fazer assim, só que eu falei, não, vou reassistir a aula do professor, bem aquela primeira aula que você ensinou. É, Aí eu fui fazer do jeito do professor separado, porque pode ser do jeito do professor que ele tá resolvendo ali. Aí por isso que deu certo. fica. Chega ao mesmo resultado, mas vai ficar bem mais complicado o cálculo, né, se você deixar tudo embaralhado ali. O resultado não vai mudar, mas fica bem mais difícil de fazer a conta, né? A probabilidade de errar é maior, né? Ok, vamos lá. O número 3 foi o que teve 44% só de acertos. No número 3, as duas cargas são iguais. Tá? Então, ele fala de duas cargas idênticas. Então, seria alguma coisa assim, Q1 igual a Q2, igual a um Q genérico, né? Se elas são idênticas, a gente não precisa distinguir entre as duas. Mas poderia também ter deixado assim, né? Q1 igual a Q2. Pronto. Também não muda nada. E elas são iguais a um valor que a gente não sabe quanto é, né? Q1 igual a Q2. Elas são separadas por uma distância de 4 metros e, por conta disso, entre elas há uma força de repulsão de 400 newtons. Então, aqui
Realmente eu preciso dizer, elas são iguais a um Q, são duas cargas Q, e elas estão separadas aí por uma distância conhecida. Então, aqui era só mudar o argumento, né? Constante eletrostática, carga 1, carga 2, distância entre elas ao quadrado. O que que mudou? Agora a gente conhece o valor da força, conhece o valor da constante, da distância, mas não sabe qual é o valor da carga elétrica. Então, a incógnita está na carga, né? Então, no lugar da força, 400, já em newtons. No lugar da constante, o 9 vezes 10 a nona, que a gente já tinha aí de outros exercícios. E aqui, carga vezes carga, carga ao quadrado, né? Dividido por 4 ao quadrado. Então, aqui eu tenho um Q ao quadrado e eu quero calcular o valor dele. Eu preciso levar tudo isso que está aqui para o outro lado da igualdade. Como é que eu faço isso? Passo a passo. Ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu estou vendo que vocês estão com bastante dificuldade nessa transformação. Então, nós temos aqui, ó, 400 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, dividido por 4 ao quadrado, vezes Q ao quadrado. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero deixar esse Q ao quadrado sozinho desse lado. Quero passar todo o restante para o outro lado. Como é que eu faço isso? Uma igualdade é como uma balança de braços iguais. Para não alterar, o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Tá? Então, como é que eu tiro esse 4 ao quadrado daqui e levo ele para o outro lado? Eu posso multiplicar esse lado da igualdade por 4 ao quadrado. Né? E aí vai ficar 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Para fazer isso, eu preciso multiplicar o outro lado também, porque daí eu não alterei a igualdade. Do mesmo jeito, se eu quero remover esse 9 daqui e levá-lo para o outro lado, eu vou dividir isso aqui por 9 e também vou dividir o outro lado por 9. Não alterei em nada a igualdade. E por último, eu quero também levar esse 10 à nona para o outro lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir esse lado da igualdade por 9 e também vou dividir o outro lado da igualdade por 10 elevado à nona. Pronto. Né? Não alterei nada. O que eu fiz aqui, dividir, 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 dividir também. Tá? O que vai acontecer de diferente? Desse lado da igualdade, eu vou ter aí, então, ó, 9 dividido por 9, que dá 1. Eu vou ter 4 ao quadrado dividindo 4 ao quadrado, que dá 1. E eu vou ter também o 10 elevado à nona dividido por 10 elevado à nona. Com isso, eu fiquei aqui com 4 ao quadrado vezes 400 dividido por 9 vezes 10 elevado à nona e do outro lado Q ao quadrado. Aí eu posso pegar isso aqui e colocar na calculadora, ou posso fazer o cálculo à parte, né? Ou eu posso também já resolver a questão da raiz quadrada. Aí tanto faz, tá? O resultado não vai mudar. O jeito mais fácil de fazer à mão seria pensar no seguinte, ó. 4 ao quadrado. 400 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 100, que é 10 ao quadrado. Já estou deixando tudo pronto para extrair a raiz, né? Isso é igual a 400. Embaixo, 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. E aqui, 10 à nona, tá? É o mesmo que 10... Eu posso passar ele para cima, né? Tá? 10 à nona é o mesmo que ter aqui do outro lado, 10 elevado a menos 9. Tá? Quando eu extrair a raiz, eu vou ter, então, o seguinte.
Q é igual a raiz quadrada, então, disso tudo, né? Então, aqui tem 4 vezes 2 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. E aqui o 10 elevado a menos 7, né? Menos 9 mais 2. Extraindo a raiz, isso dá, então, 8 terços vezes 10 elevado a menos 3,5 coulomb, que era a resposta número 2, a letra B. Tá? Quem fez, levando direto para a calculadora, ia chegar num valor que é o 8 terços, e aí teria que identificar que 8 terços e o 2, alguma coisa, deixa eu pegar aqui, 8 dividido por 3 é 2,67. Tá? Teria que identificar que o 2,67 é igual a 8 terços. Tá? Então, tivemos aí a maior parte dos erros. Muita gente colocou a resposta como 8 terços, quase todo mundo acertou. Só uma pessoa colocou 3/8. Mas uma quantidade razoável errou a potência de 10. Tá. Deixa eu salvar isso aqui. Já vamos tratar só da potência de 10 ali. Seguinte. Elevar raiz quadrada de alguma coisa, tá? É uma maneira diferente de expressar isso aqui, ó. Eu tenho um x qualquer elevado a um número n dividido por um número m. Vou colocar tudo maiúsculo, minúsculo fica melhor. Uma fração aqui. Isso é a mesma coisa que dizer raiz índice m de x elevado a n. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, 9 raiz quadrada, tá? Isso é a mesma coisa que falar 9, né, a raiz quadrada é um 2 aqui, 9 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 9 elevado a 1 sobre 2, né? Ou ainda, a mesma coisa que 9 elevado a 0,5. Então, se eu tenho ali um 10 elevado a menos 7 raiz, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 7 dividido por 2, que vai ser igual a 10 elevado a menos 3,5. Tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui um valor como 9 elevado a 2 terços, isso é a mesma coisa que 9 ao quadrado, raiz cúbica de 9. Tá? Então, pense nisso aqui. Tá? A raiz quadrada, a raiz, na verdade, né, raiz índice m, ela é uma maneira diferente só de expressar um expoente fracionário. Tá? Então, por isso que quando a gente trabalha desse jeito ou desse jeito, chega no mesmo resultado. Aqui era só fazer a divisão. Eu poderia até ter deixado assim, né? Menos 7,5, mas aí ficaria um pouquinho mais confuso lá nas respostas, tá bom? Dúvidas nisso ainda, pessoal? Bom dia, professor. Tá bom, então vamos seguir. Exercício número 4 teve um percentual de resposta um pouco melhor, 52% de acerto.
aqui as cargas eram dadas em microcoulombs, né? Então, lembrando aqui, importante aqui nesse número 4, era lembrar que micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Tá? Então, as duas cargas aqui eram Q, 2,7 microcoulomb, e Q', 5,4 microcoulomb, tá? Separadas por uma distância de 3 milímetros. E aí, de novo, K0, né? Constante eletrostática, é dado como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E era solicitada a força entre elas. Bom, força, constante, carga vezes carga, então Q vezes Q', distância ao quadrado. Então, F igual a 9. Opa, coloquei 3 aqui, desculpem, é 9. Deixa eu apagar. Colocar o valor decente. 3 milímetros e 9 vezes 10 a nona. Então, a força fica 9 vezes 10 a nona, 2,7 vezes 10 a menos 6, vezes 5,4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por, e aí, ó, 3 milímetros, 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aqui e separando o que tem e o que não tem potência, ficaria assim, 9, 2,7, 5,4, 3 ao quadrado, 9. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6, e embaixo um 10 elevado a menos 6 também, que eu posso aqui já simplificar com um desses. Do mesmo jeito que o 9 vai embora com 9. Fica aí o 2,7 vezes 5,4, que é igual a 14,6 aproximadamente. Então, F fica 14,6. E aqui, 10 elevado a 9 menos 6 dá 10 elevado ao cubo, isso em newtons. E a resposta era, então, o 14,6 quilonewtons, né, ou 10 elevado ao cubo newtons. Essa era a resposta da questão número 4, tá? Deixa eu exportar isso. Vai como figura 5. Eu já vou levar essas figuras lá para a equipe. E aí vejam vocês se resta alguma dúvida. Então aqui, 5, 3, 2, 1. Para quem ainda não está totalmente familiarizado com o Teams, vocês navegam pela equipe. Então está aqui a equipe Eletricidade Aplicada. Dentro da equipe vocês têm os canais. A gente está agora... Opa, fui na equipe errada. Peguei Mecânica Clássica. Eletricidade. Tá, então, dentro da equipe vocês têm os canais. A gente está no canal Natureza da Carga Elétrica. E aqui vocês têm os arquivos. Tá? Então, aqui foi os slides. Tá? E essas figuras que aparecem todas como PNGs, que é o formato delas, são as figuras soluções. Tá?
Então, para vocês identificarem, hoje é dia 30 de agosto. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 figuras, que são as figuras aí que aparecem, né, que são as lousas, né? Tá? Aqui tem ainda um vídeo à parte, que é a solução de um dos exercícios que a Kailane tinha me pedido, mas eu vou levar para o YouTube ainda hoje o vídeo com as soluções de todos os exercícios, tá ok? Dúvidas, pessoal? Querem um tempinho para dar uma olhada nas soluções e pensar se tem dúvidas ainda? Hoje. Não, professor, eu não tenho nenhuma dúvida. Só que ali no final, professor, no meu, eu fiz pela a calculadora do celular, sabe? Aí na calculadora do celular dá 14,58. 14,6 É. aproximadamente. Aí eu só fiz o mesmo esqueminha, eu arredondei o resultado só, aí deu Sim. 14,6. Legal. Se não temos mais dúvidas, podemos prosseguir? Vamos para campo elétrico? Bom, campo elétrico a gente vai ter essencialmente uma continuação, né, do que foi visto na lei de Coulomb. É uma abordagem um pouquinho diferente, mas essencialmente a mesma coisa, tá? Não muda muito. Então, quem ainda tem dúvida nesses cálculos vai ter uma oportunidade aí de fazer novamente, tá? Lembrando que todos os vídeos ficam disponíveis para vocês no canal do YouTube, tá? É só ir na playlist de eletricidade, tá? Qual é a ideia, pessoal, do campo elétrico? Por que isso foi criado, né? Originalmente, durante muito tempo eu digo que isso perdurou, essa ideia até a década de 30, 1930, né, os anos 30 do século passado. Uma coisa chamada princípio mecanicista. As pessoas não acreditavam que uma ação, que uma força, ela pudesse ocorrer entre duas cargas, entre dois elementos quaisquer, sem que houvesse uma ligação física entre eles, né? Eu não consigo, por exemplo, puxar. O pensamento mecanicista era o seguinte, né? Se eu tenho duas pessoas e uma vai puxar a outra, elas não conseguem fazer isso à distância, né? Para que elas brinquem de uma puxar a outra, eu preciso de uma corda, eu preciso de um meio material, e é por esse meio material, através desse meio material, que a interação, que a força vai se dar, né? E a ideia da força elétrica era muito estranha para essas pessoas, porque eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa e existe uma força entre elas, né? Como que essa força consegue se propagar se eu não considero que tem alguma coisa entre elas, tá? Desse período surgiu uma coisa chamada de éter, que acreditavam que o éter fosse alguma coisa que estivesse presente em todo o espaço. Na realidade, não existiria o espaço vazio, né? Tudo no universo seria preenchido por esse éter. E ao colocar uma carga elétrica em um ponto do espaço, no éter, ele criaria umas deformações deste espaço, tá? Então, no caso aqui da carga positiva, ela criaria deformações em todo o espaço, saindo dela, né, de maneira radial, tá? E essa deformação no espaço seriam como se fossem umas cordas, né? Também ocorreriam do ponto de vista da carga negativa, né? Só que aqui, o sinal negativo, as deformações seriam para a carga, né? Então, é uma questão só de convenção, né? Legal. Devido a essas deformações do espaço das duas, tá?
haveria aqui entre elas uma força de atração. E a força seria propagada por onde? Por meio dessa corda. Então, só para vocês terem uma ideia histórica de como surgiu essa questão de campo elétrico, campo eletrostático. Na verdade, todos os campos partem dessa ideia, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que isoladamente a carga positiva teria o seu campo, a carga negativa o seu campo, e quando elas estivessem próximas uma da outra, teria uma deformação, né, das linhas de campo das duas, causando aí uma força entre elas. A ideia disso perdura até hoje, mas com uma interpretação muito diferente, mais útil também, que é a seguinte: quando eu coloco uma carga elétrica no espaço, ela gera um campo elétrico em torno dela, e é esse campo elétrico que vai realizar uma força local sobre uma carga colocada em um certo ponto do espaço. Tá? Então, aqui, vocês clicando aqui, vocês vão ver um pouco aí do princípio mecanicista, que era essa deformação do espaço, né? Uma coisa que perdurou durante muito tempo, essa ideia é difícil de entender. E a interpretação que a gente dá hoje é a seguinte: uma carga elétrica, ela é a fonte de um campo elétrico. Ela cria esse campo no espaço e é o campo que exerce a força. Então, se ela criou, né, eu coloquei aqui uma carga fonte, e ela criou um campo elétrico ao redor dela em todo o espaço, quando eu insiro aqui uma outra carga, o campo atua sobre essa carga, empurrando ela para a carga fonte ou para longe da carga fonte, dependendo do sinal das duas. Tá? Para calcular um campo elétrico, a gente usa uma carga chamada carga de prova, que seria uma carga muito pequena, muito menor do que a carga fonte. Obviamente isso é teórico, né? Para que eu possa calcular e investigar o campo elétrico nas proximidades de uma carga fonte. O campo elétrico, ele é definido de tal maneira que a força eletrostática ela seja igual à carga vezes o campo. Tá? Então, o campo gerado pela carga Q, ele é medido ponto a ponto. Então, se vocês olharem para cá, é a mesma equação da força, só que sem uma das cargas. Tá? Aparece aqui só a carga fonte, e o R, a distância em relação ao qual a gente está medindo o campo. Por isso, quando a gente vai medir o campo elétrico, a gente precisa conhecer a distância e carga-fonte. A gente não precisa conhecer a outra carga. Tá? De maneira, então, que a força exercida sobre uma carga de prova, que é minúsculo, seja igual ao campo vezes a carga de prova. Tá? Uma ideia bastante simples e que muda muito pouco no cálculo. Por isso que eu disse que na lista de exercícios em que a gente vai calcular as cargas, campos, a gente vai ter a oportunidade de rever aí os cálculos que foram, pelo que eu vi, a maior fonte de dúvidas, né, no exercício. As dúvidas foram mais de cálculo do que conceituais propriamente. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Uma carga de 2 coulombs, ela está situada num ponto qualquer no espaço. E sobre ela vai atuar uma força de 4 newtons. Se eu mudar a carga de 2 coulombs e passar para uma carga de 3 coulombs, qual vai ser a intensidade da força sobre essa nova carga? Vamos lá para a nossa lousa, para a gente rabiscar bastante. Deixa eu limpar aqui. Então, o que o exercício está dizendo é o seguinte, ó.
num ponto do espaço existe campo. Eu coloco uma carga aqui de 2 coulombs. O que acontece? Devido ao campo que está na região, essa carga sofre uma força de 4 newtons. Se eu mudo essa carga para uma carga de 3 coulombs, de quanto vai ser a força? Tá. Olha só que exercício fácil. Parece complicado, né? A força exercida sobre uma carga é igual à carga vezes o campo onde ela foi colocada. O que ele está dizendo é que ele muda a carga, mas não muda o campo. O campo é o mesmo. Tá? Ou seja, vai ter uma força F1 exercida sobre a carga Q1 devido ao campo E. E vai ter uma força F2 exercida sobre a carga Q2 no mesmo campo. O campo não muda. Tá? Nesse caso, ele diz que a força é de 4 newtons quando a carga é de 2 coulombs. E diz que a força vai ser de um valor desconhecido quando a carga for de 3 coulombs, no mesmo campo. Tá? Então, olha só. O campo é o mesmo. Tá? De quanto vai ser essa força? Eu posso aqui fazer... Bom, isso aqui tem várias soluções possíveis, né? Eu posso simplesmente aqui dizer o seguinte, ó, o campo é a força dividido por 3. Eu vou substituir esse valor aqui. Então, 4 é igual a 2 vezes o campo, vezes F dividido por 3. E aí, o 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Né? Como é que ficaria isso, então? F é igual a 3 vezes 4 dividido por 2, 6 newtons. Tá? Então, essa seria aí a solução do exemplo 1. Deixa eu colocar aqui. Para salvar a figura. E deixar disponível para vocês. Então, essa vai ser a figura 6 do dia de hoje. Tá? Daqui a pouquinho ela vai lá para a equipe disponível para vocês. Então, um exercício simples aqui. Simplesmente para lembrar vocês dessas proporções. Tá? Então, repetindo, ó, a força 1 é devido à carga 1 no campo. A força 2 devido à carga 2 no mesmo campo. Se a força 1 é de 4 newtons para uma carga de 2 coulombs, a força 2 vai ser de quanto para uma carga agora de 3 coulombs, tá? Daqui também é fácil ver o seguinte, ó, o campo é igual a 4 sobre 2 a 2 newtons por coulomb. Tá? Quando eu substituo esse valor aqui, a força 2 vai ser igual então a 3 vezes 2, 6 newtons. Tá? Jeito até mais direto, mais fácil de resolver. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Agora aqui, ó. Professor, Sim? aquela continha lá que você está fazendo da correção da prova lá do. Que você estava fazendo ali agora há pouco ali, tá osso, hein? Você tem um canal no YouTube? Tenho, sim. Eu mostrei isso para vocês no primeiro dia de aula. Vamos ver lá, eu vou entrar lá para ver. Tá bom. Aqui nós temos uma carga de menos 6 microcoulombs e ela fica sujeita a uma força de 12 newtons. E a pergunta é, que campo é esse? Olha só, a gente tem que lembrar que
força é igual a carga de prova vezes campo. Tá? Ele está me dizendo que a força é de 12 newtons, que a carga de prova é de menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Lembrando que microcoulomb é 10 elevado a menos 6, vezes o campo. Então, de quanto vai ser esse campo? Eu vou passar, que está desse lado, para o outro lado da igualdade, né? Então, isso aqui vai ficar assim, o campo vai ser de 12 dividido por menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é a mesma coisa que 12 dividido por menos 6 vezes 10 elevado a 6, muda de sinal. Portanto, o campo vai ser de menos 2 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Legal. Que campo é esse, então? Está aqui. É o campo de uma carga. Se a carga é negativa e ela tem um campo vai ser negativo, é porque é o campo de uma carga também negativa. Ou simplesmente se pode responder que o campo é de menos 2 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Tá? Então era só calcular o campo elétrico nesse caso. Pessoal, os exercícios eles são muito parecidos com os anteriores. Olha, pessoal, todos os meus slides têm o link para o canal do YouTube. Não tem essa pergunta que foi feita agora é meio descabida, né? É a pergunta de quem nunca olhou nenhum dos slides que foi entregue para vocês, tá? Todos eles estão lá com esse link. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês acessem a área de tarefas, tá? da equipe do Teams, está ela aqui.